Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Me desculpe se a imagem não estiver muito boa, porque a claridade não está muito legal. Então, eu estou aqui na minha casa para falar para vocês novamente sobre o Dendróbio lindley, também denominado, conhecido como um Dendróbio agregato. Na verdade, ele é muito mais conhecido com este nome do que como um Dendróbio lindley. Rapidamente explicando sobre isso, por que uma planta só tem dois nomes? Antigamente, quando eram feitas as descobertas das espécies, uma pessoa ia lá, descobria e registrava. E às vezes não pesquisava se aquela planta já foi registrada. E outra pessoa descobria a mesma planta e registrava novamente. Então, naquela época, não existia nem, eu acho que nem telefone, nem rádio, nem nada e nem meios de comunicação rápida como nós temos hoje, então era muito comum isso acontecer. Uma planta só receber vários nomes, vários registros. Um exemplo grande disso é a Encíclia argentinense. Existem várias espécies de encíclias que foram registradas com outros nomes, mas na verdade se trata da Encíclia argentinense. E o Dendróbio lindley, aconteceu a mesma coisa com ele, né? Ele foi primeiro descoberto e registrado como Dendróbio lindley, e depois ele foi descoberto por outras pessoas e foi sendo registrado com outros nomes. Mas o que vale para a ciência e para a botânica é o primeiro registro, ok? Então, Dendróbio lindley. Aí, no vídeo passado que eu falei, que eu gravei na casa da minha amiga Nesi Chagas, os dendróbios dela, lindley, no cachepô, eu tinha mencionado que eu tinha um dendróbio desse no toco. Então, galera, esse tipo de dendróbio, ele é uma planta assim que ele gosta mais de secura, assim como a Cattleya nobilior. Existem certos tipos de orquídeas que não toleram muita umidade, muita água. E já existem outras orquídeas que necessitam muito de mais água, mais umidade, etc. Aí, essa madeira aqui, ó, esse dendróbio está aqui nessa madeira desde 2011. Eu comprei uma muda pequenininha, aqui, ó, o início da muda. E ao passar dos anos, ela foi crescendo e se alastrando. Então, a prova que essa planta gosta desse tipo de cultivo, um cultivo mais seco, que não retém muita água, é este exemplar. Gente, eu sempre falo, quando você cultivar orquídeas em tocos de madeira, em cascas de peroba, em paus de café, ou você usa uma buchinha de esfagno ou um pedaço de xaxim. A vantagem de usar um pedaço de xaxim é que ele dura mais que o esfagno. O esfagno, como é um produto macio, delicado, ele se dissolve muito rápido com o tempo. O xaxim não, ele já fica aqui, né, segurando água por muito mais tempo. Eu tinha comentado que talvez tiraria esse dendróbio dessa madeira. Essa madeira, ela tá velha, realmente, mas ela não está entrando em decomposição. Ela tá uma madeira dura, rígida. Então esse dendróbio, eu creio que vai ficar aqui por mais uns 4 anos. Todas as orquídeas que eu cultivo em madeiras, cascas, placas de xaxim, pau de café, eu uso adubo foliar, né? Aquele com a bomba. O osmocote eu só uso nas orquídeas de vaso, ok? Então, é muito interessante você adubar esse tipo de cultivo em cascas, em placas, em tocos, com adubo foliar, que a orquídea aproveita melhor, certo? Algumas pessoas estavam me perguntando sobre o estresse hídrico para esse tipo de dendróbio. Sinceramente, eu não sei. Eu cultivo ele igual todas as outras plantas. Recebe a mesma quantidade de água, certo? Só que como eles estão nessa casca, nesse toco, não retém água. Molhou, rapidamente seca. Então eu creio que é uma planta que realmente não gosta muito de água. Você pode cultivar essa planta em vaso plástico furado, com mix, casca de pinos, carvão e brita zero lavada. Você pode cultivar em tocos, em placas, em cachipu. No entanto, você sempre tem que permitir que a drenagem seja bem eficiente, que não fique água, tá bom? Gente, lembrando que eu sempre uso meia fina para amarrar minhas orquídeas, tá? Às vezes você usa arame, você usa algum outro tipo de tecido que pode trazer fungos. O arame não, mas assim, você pega uma tira de pano e amarra. Aquela tira de pano é orgânica, ela pode desenvolver algum tipo de fungo que possa prejudicar a sua orquídea. Então as meias finas, a famosa meia Kendo, é a mais indicada.
Agora, eu vou falar para vocês de um outro dendróbio pertencente a esse grupo, o grupo do agregato, que é o dendróbio ginkense. Vocês podem perceber que o vegetal é muito semelhante, mas é uma planta muito mais rasteira, de crescimento rasteiro e de menor porte. As flores também são bem semelhantes à do dendróbio lindley. No entanto, são menores e tem uma pequena diferença. Esse dendróbio, eu comprei ele do Arnaldo, do Orquidário Alto da Serra de São Paulo, quando ele veio vender em uma das nossas exposições do Novarte. No entanto, ele ainda não floresceu. Ele está gostando muito desse disco de madeira. Vocês podem fazer também discos de madeira, né? E colocar por cima e deixar ele espalhar. Muita gente pega o fundo do vaso de xaxim, corta com a faquinha de serra e faz esse tipo de trabalho. Fica muito bonito e muito interessante. Voltando a lembrar que esse tipo de dendróbio e todos do seu grupo é um tipo de dendróbio que não suporta excesso de água e é muito mais feliz, se desenvolve muito melhor com menos água e mais luminosidade, tá bom? Gente, quando eu falo mais luminosidade, não é colocar a planta no sol, é colocar no orquidário que pegue muita luminosidade. E aí o sombrite vai filtrar o sol e essa planta fica bem assistida com a luminosidade do dia. Qualquer coisa sobre este assunto, qualquer dúvida sobre essa planta, vocês podem estar me perguntando que eu respondo. Beijão, meus amores.